E aí pessoal, tudo bom? Mais uma noite de aprendizado, mais uma noite de podermos enfrentar nossa problemática que é a dependência química, de adquirirmos conhecimento e por aí conseguirmos avançar até o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é levar nossos filhos e nossos maridos ao tratamento, para que possamos viver uma vida mais tranquila, uma vida com calma, uma vida feliz. Isso sim é viver uma vida em recuperação, mas para conseguirmos viver essa vida em recuperação, temos que levar nossos filhos, nossos maridos a um tratamento. E qual será o tipo de tratamento? Aí tem que ver qual será o melhor a se encaixar para o seu filho e seu marido. Pode ser um tratamento de rua, pode ser um tratamento internado. Aí depende muito da avaliação médica, avaliação que você vai ter da situação que ele está passando no momento. Então, espero que vocês consigam absorver o máximo de conhecimento hoje para colocar em prática tudo que é passado aqui durante as lives, para vocês conseguirem chegar no objetivo, né? Isso é o mais óbvio. Então vamos lá. O assunto de hoje é: dependência química tem cura? Com certeza, uma dúvida que toda família tem e é algo que todas elas desejam. Toda família deseja que seu filho, que seu marido, que sua filha, que sua esposa, que sua sobrinha, todo pai, mãe, esposa deseja que seu familiar que desenvolveu uma dependência química se cure, que ele supere essa problemática, mas que ele se cure. E aí eu vou te falar assim, esse tipo de conceito normalmente ele é dito no início da problemática, quando a família não tem o mínimo de conhecimento, e aí ela acaba falando esse tipo de questão, dizendo: porque eu quero que o meu filho se cure, que eu quero que o meu marido se cure, que eu quero ele bem, que eu quero... Tudo bem, eu entendo isso. Então, o que eu quero dizer para vocês? Claro que com certeza eu vou responder isso para vocês, né? Eu vou responder essa pergunta para vocês, que é se a dependência química tem cura, mas com certeza os pais, eles querem ver seus filhos bem, as esposas querem ver seus maridos bem, mas elas no primeiro momento com a problemática elas não entendem certas circunstâncias, certos porquês da doença. Então o que eu tenho a dizer? Que se tem que absorver o máximo de conhecimento, tem que adquirir o máximo de informações para saber lidar com certas situações que essa doença passa pra gente. E aí o que eu digo? Que com certeza dependência química é uma doença, isso é certo. E se ela tem cura, eu vou responder. Mas claro que para aprender a salvar da dependência química quem você ama, em primeiro lugar você deve adquirir o máximo de conhecimento sobre a problemática que está passando. Esse é o primordial de tudo. Você deve adquirir o máximo de conhecimento para saber lidar com certas situações, para depois você tomar uma ação, e que deve ser muito bem pensada, porque assim, não adianta você tomar uma ação sem pensar nas consequências que ela pode gerar. Isso é muito importante. Imagina você vai lá e expulsa seu filho de casa, e aí imagina as consequências que isso vai ter. De repente ele pode ser agredido na rua, ele pode ser preso, ou até mesmo situações piores. Então você deve pensar muito bem nas consequências antes de antes de ter uma reação. Isso é muito importante, você
pensar antes de fazer. Não adianta você querer resolver o problema de cabeça quente, de cabeça cheia. Pare, se acalme, pense e aí sim tome uma decisão. Se não vai ser no mesmo dia, tudo bem. Não tome a decisão no mesmo dia. Mas você tem que pensar antes de fazer. Para que você, a partir do momento que você adquire os conhecimentos sobre a problemática, você pensa antes de fazer antes de tomar uma ação. Aí sim, a sua reação vai ser a melhor possível e com certeza vai ser a que menos vai agredir o seu filho, o seu marido. Vai ser uma reação, uma ação bem pensada. Então, quando se fala de que dependência química é uma doença, já rola um espanto por parte da família. E aí que surge a pergunta: tem cura? Porque quando se fala que dependência química é uma doença, o que se pensa? Que toda doença, ou quase todas, tem cura. Ou vem a pergunta: tem cura essa doença? Quem passa esse diagnóstico quase sempre é um médico ou um monitor de comunidade terapêutica, um especialista em dependência química. Fala: olha, o seu filho, o seu marido, ele desenvolveu uma dependência química, ele está completamente tomado pela doença, ele está praticando o uso e o abuso de substâncias e ele está num ponto que ele já não consegue mais se controlar. E isso é denominado dependência química. E dependência química é uma doença. E por isso que é muito importante que você, mãe, você, esposa, você, pai, adquira os conhecimentos possíveis, o máximo. E aí você vai me perguntar: mas como eu vou adquirir conhecimento? Leia um livro, assista lives, assista vídeos do YouTube, vídeos no Instagram, acesse aqui o canal, participe. Assim você vai conseguir chegar ao objetivo. E qual é o objetivo? O objetivo é levar nossos filhos e nossos maridos ao tratamento. Somente assim vamos conseguir viver uma vida longe das substâncias, longe desse mundo de escravidão, que é assim que tínhamos uma vida tranquila anteriormente, e aí por diversos fatores, diversos comportamentos que foi acontecendo no passar dos anos, nossos filhos e nossos maridos acabaram se envolvendo com substâncias, acabaram experimentando, usando, abusando, e aí chegaram a um ponto que eles perderam totalmente o controle da vida, totalmente o controle desse uso, passaram a usar e abusar das substâncias e perderam totalmente a dignidade, o respeito, e se encontram nessa escravidão que a dependência química toma na vida da pessoa, porque a pessoa toma um rumo que ela vira um escravo da substância, ela vive para isso. E aí quando eu falo que a pessoa vira um escravo, ela vira realmente um escravo. Ela tem que usar todo dia, ela não vê horário para nada, ela não dorme nas horas certas, ela não come nas horas certas, simplesmente ela vira uma pessoa desregrada. Por quê? Porque essa doença, ela altera tudo na sua vida e você quer viver em função dela. Aí você come tarde, dorme tarde, acorda mais tarde ainda e já pensa naquela rotina que você criou. Chega em casa, aí no início você trabalha, seu filho trabalha, seu marido trabalha, sustenta o vício, mas chega um ponto que ele abandona tudo isso. E essa faz parte da doença dependência química, que é esses comportamentos de
trabalhar no início, usar, depois ele abusa da substância, aí se desfaz de bens materiais, pega e vai para o submundo, não trabalha mais, vive aquele mundo, aquela rotina, usa, vai para casa, dorme até tarde, acorda, usa, dorme, vai para casa até tarde, e assim ele vive. Então, antes de te responder se tem cura ou não, você deve saber que para aprender a salvar da dependência química quem você ama, você deve saber como fazer isso. Como? Colocando regras, limites, voltando o diálogo entre vocês, fazendo ele ter confiança em você novamente. Isso é muito importante, que você adquira a confiança do seu filho e do seu marido novamente. Aí você vai me perguntar assim: Diego, mas eu não fiz nada de errado pro meu filho, eu não fiz nada de errado pro meu marido. Tudo bem, mas a partir do momento em que você começa a chamar a atenção dele, querer mostrar ajuda para ele, ele já acha que você está pressionando ele. E aí o dependente químico, ele se fecha, ele se retrai e ele acha que não pode mais confiar em você porque você está contra ele. Esse é o pensamento do dependente químico a partir do momento em que a família passa a querer ajudá-lo. E aí sim você vai começar a progredir em relação à problemática. Quando você conseguir restabelecer a confiança, o diálogo, e aí por aí vai. Aqui a Rosângela está dizendo paz e bem, paz para você também, boa noite. E a Tatiana está botando estratégias para influenciar. Bom, estratégias para influenciar. É muito importante que você tenha uma estratégia para levar o seu filho, o seu marido ao tratamento. E aí você monta uma estratégia de qual o melhor local para levá-lo, se você pode pagar, como vai pagar, se aceita ele 24 horas por dia, se tem um resgate. E aí vamos. Estratégias para influenciar. Você deve buscar restabelecer o diálogo entre vocês dois, coisas que com certeza ele não fazia, mas vocês não faziam mais, porque o dependente químico ele se fecha, ele vive no mundo próprio dele, que é o egoísmo. Ele só pensa nele, ele só pensa no uso e no abuso de substâncias. Então você deve voltar a buscar um diálogo com ele. É uma tarefa fácil? Não, não é uma tarefa fácil buscar o diálogo com um dependente químico que está na ativa. Mas aos poucos você deve buscar ele, buscar o diálogo. E como é que você começa esse diálogo? Começa falando sobre outros assuntos. Pergunta como foi o dia dele, pergunta como foi o dia de trabalho dele, ou se ele estuda, o dia de estudo dele. Pergunta o que ele pretende fazer da vida dele, como ele se vê daqui a alguns anos. Se você está vendo TV, pergunta, conversem sobre as notícias, sobre uma novela, enfim, vão buscando manter um diálogo aos poucos. Claro que vai ser, talvez no início você vai falar muito mais do que ele vai, mas é o início da sua estratégia para começar a influenciar. Quando ele chega de cara limpa, quando ele não está sob efeito de substância, você mostra para ele que você fica muito feliz quando ele está assim, quando ele não está sob efeito da substância, quando ele não usou nada. E aí você diz para ele: como eu fico feliz quando você não está sob efeito, bem que você poderia se manter assim, o que você acha? Você não acha mais atrativo? Já é um início de uma influência também, para mostrar para ele que o mundo
sem substâncias é muito mais atrativo. Outra influência, quando ele está sob efeito da substância, não fale com ele, ignore-o. Querendo ou não, você vai estar influenciando ele, mostrando para ele que quando ele está sob o efeito, você não está prestes a falar com ele, você não está pronta para falar, você não quer falar com ele, você quer ignorá-lo, porque isso não te deixa feliz. Então você pega e não fala com ele, você deixa ele de lado, você não facilita as coisas para ele. É outro motivo de estratégia para influenciar, cortar as facilitações. Você não cozinha para ele, você não esquenta comida para ele quando ele chega. Se ele quer roupa lavada, ele lava. Esses são alguns exemplos de facilitações que você não deve mais fazer para ajudar na influência, porque a partir do momento em que ele começa a sentir que está perdendo as coisas que ele mais gosta, o que ele mais sente prazer, talvez seja aí que ele te dê uma entrada para aceitar ajuda ou para pedir ajuda. Então, o que é o mais correto é você cortar as facilitações. Se ele chegava em casa sob o efeito da substância e você ia lá, esquentava a comida para ele, largava a toalha dele no banheiro, fazia ele tomar o banho dele, deitava na cama com ele, não faça mais isso. Essa já é uma das estratégias para você influenciar ele a não usar mais a substância, que é o principal objetivo, é que o que ele não use mais. Claro que ele tem que mudar os comportamentos dele, tem, com certeza. E aí você pode influenciar ele dizendo que ele precisa mudar as amizades, mudar os locais que ele frequenta, mudar os hábitos que ele tem, não se colocar em situações de risco. Isso tudo você pode ir passando para ele aos poucos, mas com certeza tem um jeito certo para você fazer isso. Não é gritando, não é xingando, não é querendo dar um discurso, é conversando. Escute a opinião dele, escute a versão dele, entenda o porquê que ele vai naquele local, entenda o porquê que ele quer usar a substância, se coloque no lugar dele. É muito importante que você se coloque no lugar dele. Você tem que entender que ele está nessa situação não porque ele quer agora, e sim porque ele já não consegue mais sair sozinho. No início, com certeza, ele vai porque ele quer experimentar, porque ele está ali vivendo aquele conto de fadas com a substância. Tudo é bom, tudo é mil maravilhas, mas chega um ponto que ele já não consegue mais se desvencilhar disso. E aí ele vai por uma rotina. E essa rotina acaba sendo 2, 3 vezes por semana, todos os dias depois, e o consumo só aumenta. Se era uma dose, vai ser 2, 3, e aí por aí vai. Então, eu acredito que essas sejam as principais estratégias para influenciar. Não sei se tu entendeu, Tatiana. Espero que tu tenha entendido a explicação. E a Rosângela está falando aqui, ó, e quando ele não admite que precisa de ajuda. Bom, primeira coisa, quando o dependente químico está na ativa, você tem que entender assim, Rosângela, que todo mundo tem o seu tempo para tudo na vida. Tu tem o teu tempo para procurar um emprego, tô dando um exemplo. Tu tem um tempo para cuidar do seu filho, do seu marido, mas o dependente químico ele também vai ter um tempo para pedir ajuda ou para aceitar que ele precisa de ajuda. E por isso que é muito importante, se você já tem
certeza que ele está no uso e no abuso de substâncias, que você influencie ele com essas estratégias que eu mostrei antes. Mostre para ele que é muito melhor uma vida sem usar nada. Mostre para ele que você é uma pessoa muito mais feliz quando ele não usa nada, quando ele não está sob efeito da substância. Mostre para ele que você não vai facilitar mais as coisas para ele enxergar que ele precisa de ajuda, porque assim, ó, com certeza, e eu posso falar por mim, chega um determinado ponto da dependência química que o próprio dependente químico, ele não aguenta mais essa vida. Ele não aguenta mais usar. Só que se deixar pelo dependente químico, isso leva anos. Longos anos. E talvez, como está o mundo de hoje, talvez ele não aguente, ele não dure todo esse tempo. Pode acontecer algo pior para ele. Ele pode ser preso, ou até mesmo ele pode ser morto. Porque as coisas mudaram muito de 12, 13 anos para cá, de quando eu estava na minha ativa. Então, assim, eu já demorei alguns anos para cair a ficha que eu não queria mais essa vida para mim. Já demorei um tempo para aceitar a ajuda dos meus pais, mas com certeza eu admiti que eu precisava de ajuda foi só quando foi me oferecido ajuda, quando os meus pais montaram a estratégia deles. Foram aos poucos, foram conversando comigo, foram me mostrando que existia um mundo longe das substâncias, que existiria um mundo muito melhor, que seria muito melhor para mim que eu tentasse um tratamento, que foi me passado, que talvez eu tentasse pelo menos. Então você tem que conversar. Eu não sei se é seu filho ou seu marido. Talvez ele tente um tratamento. Se ele não quer se internar, ele tente um tratamento de rua, Rosângela. Vá num grupo de apoio, vá no AA, vá no NA, mas ele tem que iniciar um tratamento pelo menos. E aí sim, você mostra para ele que você não vai facilitar as coisas para ele, mas uma coisa tem que deixar bem claro para ele: você está do lado dele a todo momento em que você tentar levá-lo ao objetivo. Quanto ele demonstrar que tem um certo interesse em parar de usar, em mudar de vida, você vai estar ao lado dele. Mas a partir do momento em que ele demonstrar que não quer essa vida nova para ele, essa nova maneira de viver, que ele não quer, aí você vai dizer assim, tá, então eu não quero mais certas situações na minha casa. Aí você coloca regras, você coloca limites, você fecha o cerco para ele. Ó, a partir de hoje você só vai entrar dentro de casa se você chegar até as 10 horas da noite. A partir de hoje você só vai jantar com toda a família. A partir de hoje você só toma banho até as 18 horas. Estou dando alguns exemplos, mas você tem que cumprir. Se você coloca essas regras, você tem que cumprir. Porque se a partir do momento em que você coloca a regra e você não cumpre, ele vai se sentir no direito de dizer assim, pô, de pensar pelo menos, mas ela coloca a regra e não cumpre. Então eu também não preciso cumprir com a minha parte do acordo, vamos dizer assim, que é eu me tratar, que é eu mudar de vida. Porque com certeza o dependente químico ele é movido a exemplos, muito mais do que palavras. Então
O exemplo tem que vir de você. Se você não quer esquentar a comida para ele, vá lá, faça a comida numa panela separada para você, coma, lava a panela e acabou. Não tem comida. Se ele quiser comida quando ele chegar, ele faz. Se ele for seu filho, não tem. Ó, quem manda aqui sou eu, as regras da casa são essa, não tem comida. A partir do momento em que ele ficar 1, 2, 3 vezes com fome, ele vai mudar. Ele vai perceber que as coisas não são tão fáceis como ele pensa. Porque é assim que funciona. As regras da casa são suas. Você é a dona da casa. Você que manda aí. Não o filho que manda aí. Porque daí já se torna outra situação. Que é o rei bebê. Que é quando o filho manda na casa. Mas isso aí é assunto para outra live. Mas eu vou fazer um assunto sobre isso, sobre o rei bebê. Que é outra situação que acontece bastante na dependência química, principalmente. Mas eu espero que eu tenha te ajudado, Rosângela. Que ele não admitir que precisa de ajuda é bem comum. Porque o dependente químico, ele acha que ele usa controladamente, ele acha que ele para quando ele quer. Mas de repente, pela rotina que ele já está levando, ele já não vai conseguir parar quando ele quer. Ele já não consegue usar controladamente. Ele já está no uso e no abuso. Então o que tem que fazer? Tem que influenciar ele o máximo de tempo possível. Se for todo dia, 10 minutos que você consiga, influencie ele 10 minutos por dia. Se você conseguir conversar com ele 5 minutos por dia, converse 5 minutos por dia. Depois vai ser 5, vai ser 10, vai ser 15, até que vocês consigam talvez dar uma caminhada na rua, conversando, e você vai mostrando para ele, olha, mas o que tu acha? Tua vida não seria muito melhor se tu mudar de vida, mudar essas tuas amizades, mudar esses locais que tu frequenta, mudar esses teus hábitos? A partir de hoje, o que tu acha? Tu ter um horário para acordar, tu buscar um emprego, e por aí vai. Mas vamos lá. A resposta que você tanto quer saber é que se dependência química tem cura. E o que eu posso te dizer é que, infelizmente, a dependência química ela não tem cura. Mas não se preocupe, pois ela tem tratamento. E é possível viver muito bem sendo um dependente químico em recuperação. Então a sua preocupação maior não deve ser se ela tem cura, e sim de como levar seu filho e seu marido ao tratamento, porque é isso que acontece. Você não tem que se preocupar se ela tem cura. Você deve se preocupar o quê? Tem tratamento. E como eu vou chegar lá no tratamento? Aí sim você tem que se preocupar. Porque viver em recuperação é tranquilo. É uma vida quase normal, com limitações. E eu vou falar isso agora. Saiba que é uma doença comportamental. Com tratamento ele consegue superar. Eu consegui superar. E aí é que tá. Se eu conseguir, seu filho, seu marido também consegue. Basta fazer o que tem que ser feito. Trabalho, oração e disciplina. É o tripé da recuperação e é o mais básico para se manter limpo. Mas para fazer com que seu filho e seu marido viva tranquilamente a vida em recuperação, a primeira coisa que ele tem que fazer é mudar os velhos hábitos, lugares e comportamentos. Aprender a sentir prazer com coisas mais simples da vida
e que dê preferências para coisas que o dinheiro não compre, como convívio familiar, os filhos, a esposa, os pais, os irmãos, um passeio, coisa que quando ele estava na ativa ele nunca fez ou não fazia. Então, o que você tem que pensar? Você não tem que se preocupar que não tem cura. Pelo contrário, você não vai ver seu filho e seu marido curado. Isso é um ponto de vista. Por quê? Eu sou a prova viva que viver em recuperação é possível. Se a minha mãe acredita que eu tô curado, tudo bem. Se você vai acreditar que seu filho e seu marido está curado, acredite. O importante é você chegar ao objetivo. Primeiro o objetivo é levar ele ao tratamento. E aí depois, sim, ele se render ao tratamento, ele desintoxicar, ele ressocializar. E aí sim, mudar de vida e viver em recuperação. A Rosângela estava falando aqui, muito difícil a mãe agir assim. Tem uma amiga que dá dinheiro pro filho usar. Ele não trabalha nunca. Quer ver uma situação, Rosângela? Eu sei que é difícil uma mãe agir assim como eu falo, porque para mim é muito mais fácil eu falar: não dê comida, bote regras, bote limites, não facilite as coisas, porque eu não tenho um laço familiar com o seu filho, eu nem conheço o seu filho. Mas o que tem que ser feito? O que tem que ser feito é que você é obrigado a colocar em prática. E aí você vai ter que ser radical nesse momento. Senão você não vai conseguir ir à frente em busca do objetivo. Você não vai conseguir levar seu filho e seu marido ao tratamento. Quando foi com os meus pais, eu vou te dar outro exemplo da minha história. Quando foi comigo, com os meus pais, eles foram aos poucos, foram montando a estratégia deles, mas chegou um ponto em que eles falaram para mim assim: Diego, ou tu muda, ou tu se muda de casa. Tu tem horário para entrar, tem horário para sair. Se tu sair e passar das 10 horas da noite, tu não vai mais entrar. A partir de hoje, só vai jantar com a família, só vai comer quando todo mundo comer. Tu quer tomar banho? Tu vai tomar banho até as 8 horas da noite. Eles foram radicais comigo. E aí, o que eu pensei? Como eu não tive coragem de ir morar na rua e viver do meu vício, eu aceitei a ajuda. E eu pensei comigo, eu acho que tá aí o momento. Eu já não quero mais essa vida pra mim, eu não queria mais. Mas eu não tinha aquele empurrão. E aquele momento foi esse o empurrão que eu ganhei. E aí foi que eles já tinham um local de tratamento para mim. E eles, a partir dessas imposições que eles colocaram, eles falaram: olha, nós temos um local de tratamento, o que tu acha de tu ir e viver uma nova maneira de viver? E aí eu aceitei e consegui me render ao tratamento e viver uma nova maneira. E isso já faz 12 anos e por isso eu estou aqui hoje. Então, Rosângela, você vai ter que ser dura, vai ter que ser radical em algum momento para poder colocar em prática tudo que é passado aqui na live, para conseguir levar o seu filho ao tratamento. E o caso da mãe dar dinheiro ao filho acontece assim também, porque talvez ela pense assim: se eu der o dinheiro,
ele não cometa um pequeno delito na rua, não roube, não faça nada de errado, não vai preso, e assim eu consigo controlá-lo. Então, isso é mais comum do que você imagina, Rosângela. Mas para chegar ao objetivo, você tem que ser radical em algum momento e com certeza botar em prática. Isso é o mais importante. Você tem que adquirir o máximo de conhecimento e conseguir colocar em prática. Aí sim você vai chegar ao objetivo de levar seu filho e seu marido ao tratamento. Tá, Rosângela? Eu espero que tu tenha entendido a explicação. Espero que eu tenha te tirado a tua dúvida. Tá, pessoal? E com certeza eu queria dizer que viver em recuperação é uma vida quase normal que eu vivo. Porém, eu tenho minhas limitações. Minha família sabe e respeita as minhas limitações. E isso que vocês têm que entender, que o dependente químico ele vive uma vida quase normal com limitações. E é assim que tem que ser. Então, vamos chegar ao nosso objetivo. Não importa se não tem cura, o que importa é que tem tratamento. Vamos levar nossos filhos, nossos maridos ao tratamento. E eu vou ficando por aqui. Uma boa noite. E não se esqueça, se você cansar da caminhada, pare, descanse e retome a sua jornada. Que com certeza lá na frente a jornada vai ser muito bem gratificada. Uma boa noite e vem para a recuperação.